Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Como eu tenho falado, estamos de volta. Quinto episódio do nosso podcast Papo de Cabeça. Essa semana é uma semana muito especial para a nossa comunidade. Estamos desde segunda-feira trilhando um caminho excelente, um caminho muito, mas muito precioso, falando sobre saúde emocional. Em dias difíceis, como os dias que temos vivido, anos difíceis como vivemos, desde a pandemia de 2020 até agora, é necessário sim, não apenas falar, mas tomar posicionamentos para que possamos ter uma vida emocional bem resolvida. Como igreja, estamos aqui para demonstrar a graça de Cristo e cuidar do nosso coração, da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. Mas somos corpo, alma e espírito. Então, precisamos estar em equilíbrio em cada uma dessas áreas. E por conta disso, surgiu o Papo de Cabeça. Seja muito bem-vindo, você que já está nos assistindo. Chama outras pessoas, marca, vai lá, manda o link para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas. Hoje a gente fala sobre conexão social e saúde mental. Um papo que promete ser muito, mas muito especial. Hoje a gente está recebendo aqui Michele Bonfim, psicóloga casada, mãe da Celina e membro da nossa comunidade. Eu vou repetir de novo, aqui só tem gente boa. Seja muito bem-vinda, Michele. Deus te abençoe. É um prazer estar recebendo você aqui na mesa do nosso Papo de Cabeça. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, né? É uma honra fazer parte desse projeto, né? Fico muito feliz por estar aqui. Que maravilha. Muito bem. A gente sempre começa falando sobre algum estudo, sobre alguma pesquisa, um dado que justifique o tema. E um estudo foi publicado pela revista científica, a Science Direct, que mostrou que a falta de interação com outras pessoas, esse isolamento, né, a falta de interação com outras pessoas, pode provocar mudanças estruturais no cérebro, inclusive com perdas cognitivas. É meio que um abestalhamento do ser humano. Ele passa a ser menos inteligente. E que esses efeitos podem ser, inclusive, e isso é altamente compreensível, maiores em pessoas idosas, inclusive com um aumento da possibilidade de demência. Ou seja, quanto menos uma pessoa interage com outras, quanto mais se isola, quanto menos interação se tem, mais risco de demência uma pessoa tem a partir dessas perdas cognitivas. Pensando da forma mais elementar possível, o que a gente pode chamar de conexão social? O que é conexão social? Então, quando a gente fala de conexão social, nós falamos das relações interpessoais, que nada mais é do que essa interação entre as pessoas. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Sim. É esse bate-papo, né? É o compartilhamento de informações. Então, para vocês que estão em casa, vocês podem imaginar, né, uma rede, vamos dizer, uma rede de pescador, né? Onde tem todos aqueles pontos, que um vai ligando o outro, né? Interligando, direta e indiretamente. Assim acontece com as relações interpessoais, com essas conexões, né? Tudo está interligado. Então, as nossas relações interpessoais, tanto no trabalho, quanto na nossa vida pessoal, na igreja, né? Que é a nossa relação religiosa. Então, tudo isso é um combo que diz respeito às relações interpessoais. Eu digo sempre que, inclusive eu citei isso, não lembro em que episódio, que Deus é um Deus relacional, é um Deus pessoal, ou seja, ele se manifesta na Bíblia de forma pessoal, é um Deus que a Bíblia relata ele ter sentimentos, ou seja, ele sente, ele age, ele tem vontade, ou seja, é um Deus pessoal e que nos cria também com essa interação, dotado desse poder do interpessoal, né, de nos relacionarmos.
seja com ele, seja com outras pessoas. Sim, somos biologicamente feitos para nos relacionarmos, né? E como o senhor falou inicialmente, por que o isolamento social, né, ele traz esses malefícios? Justamente porque ele é um fator de risco direto para transtornos neuropsiquiátricos, né? Porque uma pessoa que ela não tem esse convívio com outras pessoas, ela está totalmente aberta para, por exemplo, desenvolver uma ansiedade, uma depressão, né? Então, nós fomos criados para nos relacionar. Esse é o normal, né? Mas, infelizmente, mediante a vida que levamos, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer, acaba que muitas pessoas se isolam, né? Essa coisa de que a gente foi criado biologicamente como interpessoais, né? como relacionais, é interessante porque quando a gente pensa na concepção de um ser, né? Ela é resultado de uma relação entre duas pessoas. Quando essa criança, esse ser, ele é concebido, ele já está se relacionando com a mãe, ou seja, ela está recebendo o nutriente, ela recebe inclusive tudo que é químico da mãe em si, porque como por corrente sanguínea ela está recebendo tudo da mãe, então qualquer parte, qualquer química negativa que vier na mãe virar sobre ela, quando ela ali dentro do ventre já escuta, ela também já se relaciona com o pai que fala com ela, já reage e interage aos afetos que lhe são dados, ou seja, desde a concepção essa coisa do interpessoal, né, do relacional. Sim, e ainda falo que nossa raça, né, a raça humana, ela é uma das que mais precisam e mais estão ligadas às relações interpessoais, a essa conexão, né, social. Porque quando um bebê nasce, você pode imaginar que a primeira relação dele com o mundo é ele mamar na mãe, por exemplo, né, é o choro. Mas a primeira relação desse bebê com o mundo é as relações, porque a criança, o recém-nascido, ele precisa diretamente de alguém, né, de um outro ser humano, né, porque ele não pode fazer nada por ele. Então, as relações estão a todo momento, né, desde o nosso nascimento. São imprescindíveis, né? Sim, desde o nosso nascimento, elas estão presentes na nossa vida. E elas são fundamentais, né? Essas relações, elas são fundamentais porque a partir dessas relações nós conseguimos desenvolver outras questões, como por exemplo as relações significativas que temos com outras pessoas, né? E daí a gente pode falar também do senso de pertencimento. E o senso de pertencimento é algo que é muito forte na fase dos adolescentes, na fase da adolescência, né? Que os adolescentes eles têm essa necessidade de pertencer a um grupo específico. A uma tribo. A uma tribo, né? Então, é mediante as relações, a essas conexões sociais, né, que conseguimos, tanto a questão da companhia, da estabilidade emocional, né, que nós conseguimos através de relações com outras pessoas, de relações positivas, né, que nós também vamos falar de relações negativas, Isso. que também existem, estão presentes em nossas vidas e não dependem de nós. Nós somos atravessados a todo momento, por isso conexões. Somos atravessados também por relações que são negativas, né? E aí vai depender de nós, primeiro, ter um autoconhecimento, né, daquilo que somos, das nossas emoções, para daí a gente conseguir modificar o nosso comportamento frente a essas situações, né? Quero lembrar para você que está nos assistindo que você pode mandar a sua pergunta, tá bom? Nem todas poderão ser respondidas, porque a gente tem uma pauta para a gente abordar, então aqui o papo flui, e também, dependendo do número de perguntas que são feitas, a gente faz uma triagem, coloca, às vezes tem duas perguntas que uma delas contempla a resposta da outra, enfim, e a gente busca ser proativo
na colocação das perguntas. Então é importante que a gente já fique ligado nisso, mas fica à vontade aí para teclar e mandar a pergunta para mim. Manda para cá, que o Charles que está por trás das câmeras, você não está vendo, mas ele está por trás das câmeras, ele vai mandar aqui para mim. Tá bom? Aí, pastor, falando dessa conexão, né, eu falei das emoções, que elas estão diretamente ligadas às nossas emoções. E aí eu vou pedir para o pessoal de casa, agora, se imaginar na cena que eu vou falar, né? Se imagine nesse momento, e peço ao senhor também, estando em uma rua deserta, né? Em um momento que já não tem mais ninguém, e você dá de cara com um pitbull, né? Nesse momento, o seu corpo, ele começa a ter algumas reações, né? Seu coração, ele acelera, né? Você começa a ter aquela preocupação com o que pode lhe acontecer naquele momento, né? Então, o que você sente a partir de algo que lhe acontece, de uma dada situação, é chamada de emoção, né? Então, o trato da emoção, ele vai estar ligado diretamente às nossas relações, porque através das nossas emoções escolhemos, né, e conseguimos modificar o nosso comportamento, que nós chamamos de ajuste social, né, que é essa modificação de um dado comportamento, né, para um outro. E é a partir de quando nós percebemos e reconhecemos as nossas emoções, né, que é bastante interessante também, que através das emoções também nós conseguimos não somente identificar e ajustar, né? A gente aprende, tem também a questão da motivação, né? E a questão da comunicação. É através das emoções, dos nossos sentimentos, que nós podemos nos comunicar com outras pessoas. Sim. A gente, hoje, os tempos de hoje, né? Já não tem. Sim. Mas hoje em dia a gente vê um paradoxo no mínimo interessante, que são pessoas que têm centenas, às vezes milhares de amigos virtuais, né, resultado das redes sociais, né, a gente chama de seguidores, né, amigos, seguidores, enfim, tem centenas, às vezes milhares de seguidores, de amigos virtuais, mas não tem nenhuma interação real, não tem ninguém de verdade que se relaciona com essas centenas ou milhares de amigos de dentro de um quarto, de frente a um computador, de um dispositivo eletrônico. Em que medida as redes sociais e a tecnologia influenciam a saúde mental das pessoas? Seja positivamente, seja negativamente, mas assim, num apanhado geral, em que medida as redes sociais e as tecnologias influenciam? Nós podemos falar inicialmente dos ganhos, né, que a tecnologia ela nos proporcionou, que foi o acesso ao mundo. Hoje, nós, de qualquer lugar que estivermos, temos acesso a qualquer lugar do mundo, né? Através também da tecnologia, nós conseguimos ter instrução. Eu posso estar aqui, mas eu posso estudar em uma instituição fora do país, né, em outro estado. Um exemplo é essa live, né? Tem gente que está aprendendo agora. Sim. E está de casa, né? Sim. Nós temos essa conexão social com pessoas que estão geograficamente distantes de nós, né? Então, isso é um ganho, é um benefício que nós recebemos da tecnologia. Mas vem com ele as perdas. E aí nós falamos da mais clara, né, que está mais evidente, que é a falta da comunicação, né, dessa conexão social com as pessoas presencialmente. Hoje as pessoas estão tete a tete, né, olho no olho, entre aspas, mas não se comunicam verdadeiramente. Isso. Né, por conta da tecnologia. Em algumas vezes, eu acredito que não só eu, mas outras pessoas, né, até que estão nos assistindo, já fui almoçar em restaurantes e vi uma família inteira, né, ao redor da mesa, mas cada um com o seu aparelho. Desconectadas de si, né? Aparelho celular, né? Então, totalmente desconectadas de si.
né? E isso acontece na nossa casa, infelizmente. Nós estamos presencialmente ali, mas não estamos vivendo o presente, né? Com os nossos familiares, né? Aquilo que a gente pode viver no momento. Está cada um no seu mundo, no seu aparelho celular, no tablet, no computador, e a interação social ela não acontece. Antigamente, a família se reunia em torno da TV. E não obstante também ser um elemento tecnológico, cada tecnologia no seu tempo, mas também ser um elemento tecnológico e que também gera, né, gera benefícios e malefícios, mas a família estava reunida em torno de um aparelho de TV. Hoje a família está reunida na mesma sala, mas cada um com o seu próprio aparelho, e isso acaba gerando esse isolamento mesmo num ambiente coletivo, né? Sim. Existe esse distanciamento do olhar. Hoje nós podemos falar que já não há um acolhimento, né? Não só na família, mas isso a gente estende, né? Nosso ambiente de trabalho, talvez nos ambientes pessoais, né? Onde a gente não vê mais essa conexão realmente olho no olho, onde as pessoas elas conversam, estão livres desse... A empatia real, né? A empatia, esse senso de empatia, infelizmente, com a tecnologia e a sua ascensão, nós acabamos perdendo um pouco dela, né? E essa falta, né, dessa comunicação, ela traz prejuízos, né? Que é o isolamento, a pessoa ela começa a desenvolver um grau de timidez, né? Você diria que você está falando e meu juízo está fervilhando. Você diria que essa quebra dessa interação, dessa conexão social a partir da tecnologia, que faz com que as pessoas tenham relacionamentos, mas não são relacionamentos reais, são virtuais. Você diria que as pessoas acabam se tornando menos preparadas, ou seja, inaptas a lidar com a verdade relacional, tipo, vou tentar me fazer mais claro. Hoje em dia, você escreve algo para mim e eu não gostei, eu mando só um ok, eu mando uma carinha, mas eu não mostro como de fato eu estou. E aí está tudo sempre muito bem, até que eu encontro você e nesse tete-a-tete, nesse olho no olho, eu não sei como lidar com as tuas emoções reais, porque eu sempre tive que lidar com emoções representadas por um emoji, e que para mim é só eu tirar da tela e acabou e está resolvido. Você diria que torna o ser humano menos apto a lidar com as emoções? Totalmente, totalmente. Porque a partir desse aumento do uso da tecnologia, porque nós não estamos falando que a tecnologia não é benéfica, mas a questão é o uso demasiado dela, né? Então, a partir disso, as pessoas, sim, começam a não desenvolver habilidades sociais que antes as pessoas tinham, né? E desenvolviam ao longo da vida. Hoje está cada um no seu mundo, né? E acaba que isso dificulta quando nós saímos do mundo aqui do virtual. Daquilo que tem sido como o habitat natural, né? E saímos, nós não conseguimos dialogar. Tem uma pesquisa que eu até trouxe um dado, ia falar mais para frente, que ela fala, que ela diz o seguinte, que falar de si mesmo, a pessoa consegue falar de si mesmo, na rede social, pessoalmente, 30% do tempo que ela fica em uma conversa, ela consegue fazer esse jogo e falar de si mesmo. Esse pesquisador ele levou esse número, nesse quantitativo, 30%. Quando essa mesma perspectiva ela é levada para o mundo digital, isso aumenta para 80%. Então, o que é que isso nos diz? Que é muito mais fácil você se mostrar o lado que você quer na internet, mas quando você vai para o pessoal, né, o olho no olho, você não consegue dialogar da mesma forma. E isso
Nós podemos também falar da questão dos likes, né? Nas redes sociais, as curtidas, os likes, os comentários. Muitas pessoas vivem em busca, em função disso, disso, né? E essa questão, ela afeta diretamente o nosso lado emocional, porque, segundo estudos, quando nós estamos nessa busca, né, o cérebro, os neurotransmissores, né, a dopamina e a ocitocina, são ativados. Então, isso causa, a longo prazo, um vício. Então, as pessoas querem a todo custo serem vistas, se sentir amadas, aceitas. É uma aceitação, né? É uma aceitação. Ou seja, pode tornar um vício, e esse vício, e eu acho que muitos de nós estamos dentro desse turbilhão viciante, e de forma que um like, ou que tipo de emoji você colocou lá para dizer que curtiu ou que não curtiu, pode simplesmente representar para quem recebe uma rejeição, não gosto mais de você, não estou mais, não te acho legal, e isso vai frustrar as expectativas e vai gerar aí tristezas, ansiedades e tal. É muito complicado, né? Você espera que alguém coloque o coraçãozinho e colocou só o ok, e aí, peraí, não, então não gostou, ou então viu e não comentou. Como é que pode uma coisa dessa? Eu comento tudo seu, você não comenta nada meu, que é isso? E isso vira matéria de discussão, né? Que coisa! E aí aqui entra no histrionismo, que a gente chama, né, na psicologia, que é essa carência que as pessoas têm, né, de ter atenção. Mas é uma atenção exagerada, né? Então, você vê muito isso na rede social. As pessoas buscam o tempo todo por atenção. O sistema, de certa forma, não sei se você concorda comigo, explora os desequilíbrios do ser humano. Então, tudo que você vê no mundo hoje, principalmente no universo do business, no universo do produto e serviço, no universo do consumo, explora o desequilíbrio. Você se sentir menos importante porque você não tem aquele determinado bem, e agora você vai fazer de tudo para ter aquele bem. Explora a rede social, dentro desse princípio que você colocou, explora esse desequilíbrio, porque todo mundo, de certa forma, tem um desejo de aceitação. Isso é natural do ser humano. Eu quero chegar em casa e quero que minha esposa diga que me ama. Isso aqui me faz bem. Eu preciso disso. Por que eu preciso disso? Porque isso nutre o meu sentimento e o meu entendimento que eu continuo sendo aceito e amado por ela. Palavras e ações, lógico. Mas agora a rede social vem e tenta maximizar, ampliar para que você seja dependente daquela aceitação dentro do sistema dela, para que você fique dentro do sistema dela. E dentro do sistema dela, agora ela te oferece uma série de consumos para que você agora dê lucratividade para ela. Então, o sistema ele vive, que ele subsiste a partir da exploração desse desequilíbrio do ser humano, né? E tudo na busca desse bem-estar, e de um bem-estar que nunca se alcança, porque ele é um bem-estar fabricado, é falsificado, porque você é como a própria droga. A gente falou aí do viciamento, é como a própria droga, vai usar e daqui a pouco vai passar aquela sensação de vai precisar de uma nova dose, ou seja, eu vou precisar postar uma nova foto para receber mais like, para continuar me sentindo aceito. E não é só postar, né? Vem toda uma conexão depois, o que vai ligando. Você posta, você fica esperando a reação das pessoas, você se afasta do convívio com amigos pessoais, né? E você acaba vivendo realmente em função da tecnologia, né? Tem um estudo de um instituto de pesquisa do Reino Unido que ele fala que o Instagram ele é a pior rede social que porque interfere diretamente com a saúde mental das pessoas, né? E isso se deve à questão de que o Instagram tudo no Instagram é através de imagem. Então, existe esse comparativo, como o senhor falou, essa comparação da minha vida com a vida do outro.
eu acabo acreditando que o outro tem uma vida melhor, que eu preciso me esforçar mais para chegar, né? Eu não considero o meu caminhar, né? O meu percurso, o meu tempo, mas eu estou o tempo todo me comparando a pessoas que eu vejo no Instagram e que por muitas vezes são vidas que são criadas, não são vidas reais. São fakes, né? São vidas que não existem de fato, né? Alguém disse assim que a grama do vizinho é sempre mais verde, não é porque ele agua mais, é porque é grama sintética. Isso. E aí eu acho isso uma sacada muito interessante, porque assim, quando você olha para a foto, você vai perceber que tem filtro. Quando você olha para a foto, você vai perceber que tem uma manipulação XYZ. Enfim, isso fora o próprio sorriso forçado, fora muitas vezes que a gente conhece a vida pessoal até certo ponto de uma pessoa e sabe que ela não está bem, por exemplo, com a família, mas posta aquela foto de família, põe eu te amo, meu amor, quando na verdade eles estão na porta do cartório para pedir separação. Então, assim, é muito de postar a vida ideal, ignorando a realidade dos fatos, e despertando no outro uma sensação de frustração por não ter a vida que aquela pessoa está postando. Então, na verdade, é um grande gerador de frustrações, de tristezas, de angústias, de ansiedade e de depressão quando não se tem a condição mínima nem de forjar aquela mentira. Então, eu acho isso terrível, né? Alguém também disse, eu não sei quem foi que disse, mas que a tecnologia, e no caso aqui a rede social, ela aproxima os distantes e distancia os próximos. Isso é um paradoxo terrível, né? Porque a gente acaba sentindo o calor de alguém que está do outro lado do mundo através de uma chamada de vídeo, mas a gente se esquece do calor daquele que está do nosso lado e que também, tanto quanto está distante, é algo do nosso afeto, né? Precisamos estar mais atentos, né, aos nossos comportamentos rotineiros, porque existem comportamentos que passam despercebidos por nós, Sim. né? Então, precisamos estar mais atentos a esses comportamentos, né? Ao nosso dia a dia, né? Quanto tempo é que eu gasto nas redes sociais? Será que no momento que eu estou almoçando com a minha família, eu realmente estou ali, né? Será que quando eu estou brincando com a minha filha, eu realmente estou presente? Porque existem pessoas que estão conversando com uma com outra, mas enquanto você está falando, eu estou aqui. Olha, mas eu estou presente. Eu estou Pode aqui, falar, pode falar, estou lhe ouvindo. ouvindo. Mas não está. As pessoas acabam abdicando dessa relação, né, pessoal por estar totalmente dentro das redes. Isso eu digo que até com Deus o pessoal tem se relacionado assim, né? Eu brinco às vezes aqui na igreja que você está ali fazendo a tua oração, de repente você escuta o som de notificação do teu telefone, e aí você diz, Senhor, dê licença aí que eu vou atender alguém aqui. Sabe, a gente perdeu essa capacidade de não dar importância a alguém que está falando virtualmente comigo para dar importância a alguém que está falando presencialmente comigo. Há uma escala de valores e de preciosidade. Aquele que está presente aqui deve merecer mais atenção e concentração da minha parte do que aquele que está me chamando aqui. Claro que há casos e casos, pode ser uma coisa séria que precise parar uma conversa aqui para poder atender, a gente sabe disso, mas em via de regra, quem está aqui presente merece mais atenção do que quem está aqui mandando uma mensagem de texto, né? A gente enfrentou os resquícios, né, da pandemia de 2020, né, do Covid-19, e, assim, nós enfrentamos algo inédito para a nossa geração. Talvez pessoas bem mais velhas tenham enfrentado algum isolamento social parecido com o de 2020, mas foi algo absurdo que a gente jamais tinha visto e enfrentado na nossa vida. Questões extraordinárias à parte, sei lá, pressão de mídia, questões, enfim, colocando tudo isso de lado, uma coisa é fato. Nós ficamos confinados dentro de casa, perdemos interação social, enfim. Quem não tinha esse
neste dispositivo, tudo bem. Quem não tinha nesse dispositivo um modo de vida, acabou migrando para ele por não ter interação externa, né? Eu lembro que nesse período as operadoras de telefonia deram internet, uma quantidade de internet gratuita. Eu lembro que a Netflix liberou várias contas gratuitas para que o povo pudesse ficar em casa de forma cômoda, ou seja, uma forma também de atar as pessoas, e eles, por não terem, muitos de nós, por não termos outras opções e não queremos ler um livro, acabamos aqui na rede social. Então, como é que a pandemia impactou a conexão social e a saúde mental das pessoas? E, assim, quais são as lições que a gente pode tirar a partir disso, a partir daí? A pandemia, né, ela causou um estresse sem precedentes, né? Foi algo muito grande, né, porque as pessoas não estavam preparadas para lidar com aquela situação, né? E aí, junto com a pandemia, veio esse estresse e os agentes estressores, que a gente pode citar alguns, né? Algumas situações que desencadearam diretamente um estresse nas pessoas, né? Levando também a essas pessoas a um risco, por exemplo, de transtornos, né? De algum tipo de transtorno neuropsiquiátrico. Dentre eles, nós podemos citar a solidão, né? A solidão mediante o confinamento. Né? Existiu pessoas que passaram muito tempo realmente sozinhas. Né? Quem ainda tinha sua família, né, conseguiu ali administrar o tempo no cuidado com a família, com os filhos, mas existiu pessoas que passaram por esse período realmente na solidão. Né? Além disso, a questão financeira, né, que as pessoas, que era também um fator, né, de preocupação, né, nesse período de isolamento, a sobrecarga de trabalho, e aí eu coloco as mulheres, né, porque os filhos estavam em casa, o marido estava em casa. Né? Poucos maridos têm a cultura de auxiliar nas coisas da casa, então essa mulher teve uma sobrecarga maior, né, durante esse período, né? O corte realmente da conexão social, né? Quem tinha o trabalho, né? A vida religiosa, né? Tudo isso passou a não existir mais nesse período, né? E para além disso, nós tivemos algo que foi realmente de grande impacto, que foi o medo da morte, o medo do inesperado, porque realmente era algo que nós não sabíamos lidar, né? Essa sensação de impotência, né? Tipo, não tem como, a gente vai ficar em casa, mas não tem como se proteger. Isso, o risco eminente, né? Que você não sabia se hoje você estava aqui, amanhã você já estava com a doença. Então, além do medo da morte, o luto, porque tiveram várias pessoas que perderam entes queridos, né? Então, todos esses aspectos, né, ajudaram diretamente as pessoas a ter uma ansiedade, né, uma depressão, né, e outros outros aparecerem outros tipos de transtornos aí mais graves. Potencializa, isso aqui é uma curiosidade minha, potencializa dificulta o processo de luto, o fato de que as pessoas que perderam parentes durante o Covid-19 não puderam velá-los, não puderam vê-los no caixão, não puderam fazer o processo que normalmente se faz, que culturalmente se faz, de velar, de ver o corpo no caixão, que tudo isso serve como uma espécie de degrau aí nesse processo de luto. Dificulta? Como é a relação aí? Sim, dificulta. Porque todo esse processo, né, quando um ente querido morre, né, que temos o velório, né, você ter ali como
enterrar o seu ente, né? E tudo isso foi perdido durante a época da pandemia, afetou diretamente também, como o senhor está me dizendo, porque nós, quando passamos pelo luto, é uma série de coisas, né, que nos ajudam a entender o processo, né? E nós precisamos nos colocar no processo. Então, como esse processo ele poderia acontecer se eu não pude ter essa oportunidade, né, de dar o último adeus, como as pessoas chamam, né? Sim. Dar o último adeus àquela pessoa que se foi. Então, isso também foi algo, eu acredito que um fator estressor muito grande também. Essa coisa de. É como se o parente sumiu. Porque assim, você não tem não viu o féretro, né? Não viu o corpo no caixão. Porque isso serve meio que como um divisor de águas, né? Você enxerga ali, a tua mente processa disso, está morto. Mas se você não vê, está lá o caixão fechado. Eu já vi situações, e isso certamente é um surto emocional que a pessoa tem. Eu já vi pessoas chegarem diante do caixão de um ente querido e dizer assim, não é ele não, olha aí, não é ele não, é outra pessoa e tal. Imagine o caixão fechado e passando direto, e você não tendo a oportunidade, mesmo triste, mas a oportunidade de ver o seu ente querido no caixão e poder constatar com seus olhos ali e iniciar esse processo de enterrar, né, o ser aqui na mente, vivenciar o luto e passando por cada processo até cicatrizar a dor e ficar mesmo a saudade, a memória, enfim. Né? Então, o Covid trouxe esse outro fator estressor, né? Outro fator, e acabou que ele deu a oportunidade das pessoas aprenderem essa habilidade social, que foi descobrir como vivenciar esse luto, mesmo não tendo essa oportunidade de estar, né, presente nesse momento, né, de tristeza. Então, realmente foi tudo muito novo para todo mundo, né, e afetou, sim, diretamente, né, na nossa saúde mental. E aí o senhor me perguntou como poderia ajudar, Isso. Quais as lições que a gente tira a partir? Quais as lições que a gente tira disso? O que a gente pode aprender com isso? Você já falou dessa habilidade, né? Que não é uma habilidade saborosa, mas necessária para a vida, né? Porque a vida contempla também o fim dela. E foi algo aprendido ali, né? Na vivência, porque nunca tinha acontecido, né? Uma situação como essa. Exatamente. Como a gente via nos jornais. Tantos e tantos corpos ali sendo enterrados. E as famílias, você não via ninguém. Isso. Né? Em alguns lugares, até em valas coletivas, né? Você não via ninguém. Então, o importante é você procurar ajuda, né? Procurar ajuda, mesmo na época da pandemia, acredito eu que também foi algo benéfico até para a minha profissão, né? Que foi a partir da pandemia que nós descobrimos, né, esse meio de trabalho digital. Sim. Né? Muitos profissionais que antes não atendiam online, a partir da pandemia, começaram, né, a fazer esse tipo de atendimento. E com isso ajudaram muitas pessoas. Né? Nesse período não podiam sair de casa. Amplificou a habilidade, né? Não podiam sair de casa, né? Não tinham acesso diretamente ao tratamento. Mas através da tecnologia, esse atendimento e essa ajuda profissional pode chegar às outras pessoas. Belinha, ela pergunta o seguinte, eu acho que a gente até já contemplou de alguma forma, mas você pode acrescentar. Quais as possíveis causas para que uma pessoa se isole socialmente? Então, eu acredito que nós já, né, contemplamos. Pode ser, são várias, né? Dentre elas, a gente pode falar da tristeza, da angústia, né? A solidão que é causada por alguma situação. Então, tudo isso, os fatores estressores que nós falamos, tudo isso
dependendo da pessoa, né? Porque nós somos feitos, né? Temos a nossa personalidade, né? Então, cada pessoa ela vivencia de uma maneira diferente. Às vezes, duas pessoas diferentes vivenciando a mesma situação, uma vai ter uma experiência, talvez positiva, que ela consiga tirar algo positivo dali, e uma outra vai ter uma experiência totalmente negativa, né? Então, depende muito, né? De pessoa para pessoa. E outra coisa que nós precisamos, eu acredito, romper, né, essa perspectiva estigmatizada dos transtornos, né, de tudo que envolve a saúde mental. As pessoas, infelizmente, nós temos, né, esse boom da tecnologia, né, do conhecimento, mas infelizmente ainda as pessoas têm o preconceito, né, com quem faz, com quem procura ajuda, né? Com quem faz uma terapia, com quem está vivendo uma situação desse tipo. Uma terapia, porque as pessoas ainda têm esse estigma, né? De loucura, de fraqueza, que é porque você não consegue, que você não faz a sua parte, né? Ou que você é louco. E muitas vezes não é nem o outro que fala, a própria pessoa que tem, né, a dificuldade, o transtorno, a síndrome, ela mesma verbaliza, né? Que é uma cultura que foi gerada e que alimentou esse entendimento. Sim, né? Que eu não sou louca. Por não ser louca, eu não preciso. Nós que somos psicólogos, é uma frase que ouvimos bastante, né? Quando diz da necessidade de um tratamento, mas eu não sou louca, não preciso, né? Então, é um estigma realmente que a sociedade traz consigo e que nós precisamos romper. Com isso a gente pensa o seguinte, o brasileiro, Michele, tem fama de só fechar a porta depois que o ladrão entrou, né? Ou seja, de só buscar ajuda quando os sintomas já estão ali no extremo mesmo. O brasileiro é aquele que dificilmente procura um médico só quando está sentindo algo que não pode suportar, e aí quando chega lá a coisa já é muito complicada. A gente sabe que tem uma sequência, que essa sequência deveria ser prevenção, diagnóstico precoce, tratamento. Ou seja, em primeiro lugar, eu me previno para que não aconteça algo. Mas se mesmo me prevenindo acontecer, que eu descubra de forma precoce. Porque quanto mais precoce, mais fácil tratar. E um terceiro pilar aí seria o tratamento. Ou seja, se eu não conseguir diagnosticar precocemente, ainda assim, e aí eu tenho que procurar um tratamento, eu tenho que correr atrás, porque aqui agora é uma questão que precisa de fato ser tratada. Começa prevenindo para que não aconteça. Se acontecer aqui, descubra quanto antes. Se não descobrir quanto antes, ainda assim não se desiste, é necessário tratar. Daí a gente pensa o seguinte, para quem está em casa, para mim também, mas para todos nós, para quem está em casa, pensando dessa forma aqui, nessa linha de raciocínio que eu coloquei, quais são os sinais de alerta de problemas de saúde mental relacionados à falta de conexão social? Tipo assim, tem gente que diz, eu sou reservado, eu sou uma pessoa reservada. Sou uma pessoa que eu não gosto de falar muito, não. Se alguém conversar comigo, eu converso, mas se não conversar, fico na minha. Eu gosto de ficar na minha. Olha, eu sou uma pessoa de poucos amigos. Não, eu sou tímido. E tudo isso serve para esconder um posicionamento consciente em se isolar. Não, eu vou ficar aqui na minha e acabou, por alguma razão, consciente ou inconsciente. Então, quais são os sinais de alerta? Assim, opa, eu tenho essa característica, tenho essa, significa dizer que eu posso sim estar a caminho de um problema mental por conta desse meu posicionamento de isolar. São vários os sinais, né, que nós podemos elencar. Mas eu vou falar de um que eu acho que ele se destaca, porque ele não só fala sobre ansiedade, né, sobre a depressão, mas ele é um sinal de alerta para muitos outros tipos de problemas e doenças, né, que é o sono, né? Eu acho que esse é um sinal de alerta. Primeiro,
Hoje, pelo nosso ritmo de vida, né, acabamos que colocamos tudo como prioridade e o sono ele é negligenciado. Então as pessoas elas não dormem a quantidade de tempo de sono que deveriam e não têm a qualidade do sono que deveriam ter. Então o sono, segundo pesquisas, ele afeta diretamente e está ligado diretamente a fatores de riscos que levam a transtornos, né, neuropsiquiátricos e a outras tantas doenças. Então, dormir mal, né, não só está associado, né, a essas questões, mas nós podemos ver no nosso dia a dia coisas que podemos perceber. Irritabilidade, né, o sono, a falta do sono, ele leva a um risco maior da pessoa ter um câncer, por exemplo, segundo pesquisas, né? Pessoas que não têm esse tempo de sono e também não só o tempo, mas a qualidade. Sempre as pesquisas elas falam esses dois fatores, não é só o tempo, tem que ter a qualidade do sono. É o quanto você desliga de fato quando dorme, né? Porque tem muitas pessoas que conseguem até dormir, eu dormi 7 horas, né, durante o sono da noite, mas acordam cansadas. Então, aquela fadiga, aquele cansaço ainda está ali presente. Dificuldade de concentração. Então, o sono ele não teve uma qualidade, então precisa ser investigado. O sono, a falta, né, dessa questão do sono, ele leva também a risco de problemas cardiovasculares, né, como o infarto do miocárdio, né, o derrame cerebral, também questões associadas ao Alzheimer e a demências, né? Então, tudo isso, o sono, ele está diretamente ligado. E nós colocamos ele lá no topo desses riscos, né? Eu já ouvi de alguém dizer assim que dormir é perda de tempo. Porque enquanto você dorme, você não produz. Enquanto você dorme, você não enxerga o mundo. Isso é uma grande bobagem, né? Porque assim, dormir é como se fosse a faxina do ser, né? Sim, dormir bem é como se fosse a faxina do ser, né? Eu lembro que, assim, eu vou fazer uma relação aqui que muita gente talvez não entenda. Há muitos anos atrás, quando o computador não era muito popularizado e a gente tinha que ir para a Lan House, eu lembro que existia um software para os computadores de Lan House chamado Freeze, que era um software que todos os dias, quando terminava o expediente, antes de desligar o computador, ele ativava aquele software e tudo que foi acessado durante o dia, todos os históricos, tudo que foi acessado era automaticamente apagado e no outro dia de manhã, quando o computador era ligado, a memória estava sem nenhum histórico, sem nenhum aplicativo, sem nada que tinha sido baixado, afinal de contas, tudo que era baixado ali era descartado, afinal de contas. Não era um computador pessoal, era de uso coletivo de quem chegasse, então se alguém baixasse, deixasse alguma coisa lá, no outro dia não estaria. Então eu entendo o sono muito como isso, você precisa desligar para fazer essa faxina interior, enquanto o teu organismo faz essa faxina interior, para que você acorde bem. Não é incomum a gente dormir e acordar cansado. Aí a gente leva muita tela para a cama, né? Isso, às vezes pessoas às vezes falam assim, mas eu passei o dia em casa, ou a tarde em casa, sem fazer nada, né? Eu estava descansando. Mas na verdade esse descanso ele não existiu. Por quê? Porque o seu descanso, ela estava o tempo todo ali no celular. Ela estava deitada, né? Mas estava o tempo todo no celular. Então nós não estamos falando desse tipo de descanso, que aí nem é descanso, né? Na verdade, não é um descanso. Descanso é você estar consigo mesmo, sabe? Você ter esse tempo para olhar para dentro, né? É você ter o tempo ocioso, né? De olhar para o teto, de não fazer nada. E as pessoas até hoje entendem o descanso como somente estar
em casa, mas eu estou o tempo todo aqui interagindo. Né? Eu posso não estar falando com ninguém, mas eu passo mais de meia hora, 1 hora do relógio, só passando o dedo aqui e vendo as coisas. E a mente está processando coisas, né? Então, o seu cérebro está trabalhando o tempo inteiro. Né? Com isso também a gente pode falar da falta de energia e disposição. Né? Quando nós passamos a não ter mais energia e disposição para fazer coisas que antes faziam muito sentido para nós. Esse é o sinal de alerta. Né? Quando coisas que me faziam bem, né, que despertavam em mim prazer, já não fazem mais sentido. Eu já não tenho essa disposição de realizar. Uma perda de interesse. A irritabilidade também é uma irritabilidade que sai do normal, né? É algo que você percebe que você está irritado, mas uma irritação realmente é quase patológica. Acima do normal. Né? Esse também nós podemos dizer que é um fator de risco. Né? Gente, a gente está chegando perto do final já. Olha só, vamos ver rápido, né? Esse é daqueles papos que, não sei se você concorda aí, e eu peço que você comente. Esse é daqueles papos que vale uma segunda edição. Você concorda comigo? Então, se você concorda, você comenta aí, porque quando a gente fizer um próximo momento, a gente já vai incluir de volta, mesmo que o assunto, né, seja um outro tema, mas a gente já dá prosseguimento, tá bom? Então, assim, quero dizer para você, se você perdeu desde o começo, vai lá no aguardo final, lógico, e no final quando acabar todo esse episódio, vai ficar salvo. Esse episódio vai ficar no nosso perfil. Então, vai lá, volta para o começo, assiste tudo direitinho, para você poder entender todo o contexto daquilo que a gente está abordando hoje. Se você perdeu os outros episódios, vai também lá no perfil, tem todos os episódios, desde o primeiro até agora. Falando sobre gerenciamento de estresse, falando sobre a importância da atividade física, falando sobre resiliência emocional, falando sobre nutrição, e hoje a gente está falando sobre essa conexão social em relação aí, né, entrelaçado com a saúde mental, com a saúde emocional. Então a gente está chegando perto do final, né, infelizmente, mas a gente vai continuar rapidinho aqui para a gente poder encerrar essa pauta em alto estilo. As conexões sociais, elas podem ser, isso a gente falou, você falou no começo, né? Tanto benéficas quanto abusivas. Né? Tem pessoas que vivem numa rede de conexão abusiva, sofrendo com isso. Daí a necessidade de saber peneirar, de saber filtrar as relações, né? E manter interação com grupos sociais que nos façam bem, que eleve nossa autoestima, claro que não de forma fake, não de forma forçada, mas quando digo eleve nossa autoestima, um lugar que nós sabemos que nós somos valorizados, que somos amados, e que há uma relação ali de fidelidade, de integridade, de confiança, né? Enfim. Pensando dessa forma, qual o papel que uma comunidade de fé séria exerce? Quais os benefícios que alguém participar de uma comunidade de fé, ele coloca aqui, uma comunidade de fé séria, pode fazer? Quais os benefícios e como, o que pode acontecer? Enfim, quais são os benefícios de você fazer parte de uma comunidade de fé séria, né? Pode gerar de bom aí em relação a conexões sociais, em relação à saúde mental. Assim. Estar numa comunidade de fé séria pode me fazer bem mentalmente, emocionalmente? Quais são os benefícios? Falar de conexão social, né, nos leva a pensar tanto nos danos, né, nos malefícios e nos benefícios. Você está me perguntando o benefício. Mas para a gente falar do benefício, vamos pensar no que seria algo ruim, Sim, né? Sim, perfeito. O que seria algo ruim nesse sentido seriam as relações tóxicas, né? E que numa comunidade de fé a gente tem o oposto, né? Nas relações tóxicas nós temos, né, pessoas que diminuem a nossa essência, né? Que minam aquilo que somos, né? Pessoas que não têm esse senso de empatia para conosco, né?
e que diminuem a nossa plenitude emocional. Numa comunidade como a nossa, nós temos o oposto. Nós temos pessoas que fazem essa conexão, né? Que, como nós falamos no início, é essa interação social e que fortalecem em nós as habilidades sociais que nós precisamos para enfrentar os problemas do dia a dia. Porque são através dessas conexões que nós, seres humanos, conseguimos identificar primeiro e depois conseguir habilidades para passar por problemas. Porque problemas todos temos, né? Então, essas relações, não só de fé, mas eu digo de pessoas, né? Pessoa para pessoa, onde as pessoas estão com o mesmo objetivo, que é acolher, né? Que é estar perto, que é ajudar. Então, quando estão todos visando o mesmo objetivo, que é o que acontece, graças a Deus, aqui na nossa comunidade, os resultados vão ser sempre benéficos, né? Porque existe esse comprometimento das pessoas em aprender e a estarem realmente ali naquela vivência. Até para quem tem algum problema mental, algum distúrbio, alguém que está vivenciando tempos difíceis, ou seja, não só para manter a saúde, mas para gerar saúde mesmo, né? Se você está passando por um momento difícil, uma depressão ou ansiedade, ou mesmo você está sendo tratado com um psiquiatra, com um psicotrópico, enfim, e você chega numa comunidade de fé, e aí, por que eu estou dizendo uma comunidade de fé séria? Porque existem segmentos religiosos que são aprisionadores, que são impositivos, que o ambiente é um ambiente tóxico, mas em uma comunidade de fé séria, o ambiente é um ambiente de cura, um ambiente não de julgamento, mas um ambiente onde você é acolhido. Então, não só para manter a saúde, né, mas até para alcançar essa saúde, ser curado disso, né? Sim. As pessoas, quando procuram uma comunidade de fé, né, elas estão passando, na sua maioria, né, elas estão passando por situações desagradáveis, situações que elas não conseguem administrar sozinhas. Então, a comunidade de fé, nesse processo, ela também é uma ajuda, né? É uma ajuda nesse sentido. E dentro dessa relação com essa comunidade, as pessoas têm acesso a outras pessoas que são disseminadores, né, de um benefício, como, por exemplo, esse projeto que o senhor tem, o Recuida, né, que é um projeto que vai cuidar, vai acolher pessoas que precisam de um certo tratamento, né? E aí, semana passada, o senhor, na sua ministração, falou sobre Êxodo 17, que ele fala sobre aquela passagem de Moisés, né, onde Moisés manda Josué, né, guerrear contra os amalequitas, e Moisés sobe até a colina juntamente com Arão e Hur. E nessa passagem, nessa palavra que o senhor deu, na hora eu fiz um link com o que eu poderia falar aqui, porque para mim ela é um exemplo muito nítido dessa conexão social, dessa relação interpessoal entre as pessoas, que já era dita e falada e mostrada para nós através da palavra, da Bíblia, né? Que naquele momento onde Moisés já não conseguia mais erguer os braços, né? Foi através dessa relação interpessoal com outras pessoas, no caso Hur, né, e Arão, que ele teve esse apoio. Então eu acredito que uma comunidade de fé, ela é esse apoio para aquelas pessoas que não conseguem caminhar sozinhas. Maravilha, é isso. É a síntese daquilo que é o chamamento da igreja para os nossos dias. A igreja dos nossos dias é uma igreja que não deve estar disposta apenas a cuidar do âmbito espiritual. Ela precisa amar a palavra e
cuidar da vida espiritual, mas hoje nós vivemos um mundo que está vivendo em caos social, em caos emocional, em caos de saúde mental. E como comunidade de fé, né, o Recuida nasce com essa proposta de segurar as suas mãos, de alcançar, de gerar para você descanso. Né? O texto bíblico diz que eles arrumaram uma pedra para que Moisés pudesse sentar. Porque assim, de repente eles vão estar segurando as mãos, as pernas vão cansar e ele vai cair no chão. Então, senta e a gente segura as suas mãos, ou seja, prover descanso e prover ajuda para que você possa vencer as batalhas da vida. A gente chega ao final desse episódio com esse entendimento muito, mas muito precioso. Nós queremos ser a comunidade de fé, onde você vai ser acolhido, onde você vai ser cuidado. E se ainda não chegamos lá, chegaremos. Por quê? Porque queremos. Porque estamos nos preparando para isso. E contamos com a ajuda de Deus, com a ajuda de pessoas, de queridos, técnicos e que amam as suas profissões e que querem glorificar o nome de Deus através do serviço ao próximo. E nós vamos alcançar por casa, por família, com cuidado de pessoas, mas sobretudo cuidado de Deus. A gente está chegando ao final. Muito obrigado, Michele. Que tempo precioso, que alegria poder receber você aqui. E eu tenho para mim que as interações lá estão assim, vamos, a gente quer mais um desse, quer mais um. E assim, a gente fica muito feliz de poder receber você aqui, mas muito mais honrado de poder ter você na nossa comunidade, de poder pastorear você e de ter você também como mais uma guerreira nesse exército que é a comunidade batista. Vamos, tá bom? A você, querido, Deus te abençoe. Amanhã nós temos mais um encontro marcado, o último encontro, chegou o final da semana, a gente vai receber Ednei, também da nossa comunidade, também psicólogo, e nós vamos falar sobre mindfulness. Que é isso? Que monstro é esse? Amanhã, 9h30 da noite, temos um encontro marcado aqui no Papo de Cabeça. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.